Eita! Oi. Oi, gente! Meu nome é Roberta, pra quem não me conhece. Pra quem me conhece, oi, tô aqui, tô voltando. Sei que eu ando bastante sumida. Eu vim falar pra vocês do Instagram, pra vocês do YouTube, o que aconteceu. Por que eu sumi, por que eu dei uma parada de responder, por que eu comecei a postar uns negócios meio estranhos, enfim. Tô aqui pra deixar tudo um pouco mais explicado e, além disso, contar algo que vai mudar a minha vida e que, como uma figura pública, eu tenho que falar pra vocês. Não tem como eu manter isso escondido ou, enfim, não compartilhar, porque é algo que eu pretendo continuar, né, daqui pra frente, gravando vídeo pra vocês. Então é algo que vocês precisam saber. Ai, é muito difícil falar sobre isso. Mas, vamos lá. Bom, então antes de começar de falar o que vocês realmente estão curiosos pra ouvir, vou falar um pouquinho de mim porque é extremamente importante e faz parte da história pra vocês entenderem todo o contexto. Desde pequena, eu gostei muito de cantar, eu gostava muito de tirar foto, então eu gostava muito de me exibir, de dançar, dançava muito dança do ventre com a minha tia. Então, tipo assim, eu amava dançar funk, dançar tudo, dançava mesmo. Eu comecei a fazer aula de canto e de violão com 12 anos. Ali eu já sabia que eu queria aparecer, que eu queria que as pessoas me vissem, que as pessoas me conhecessem, que as pessoas ouvissem a minha voz de alguma forma. E além disso, eu sempre gostei de me vestir de dança do ventre, de balé, de dançar, de me aparecer pra todo mundo. Então foi uma coisa que sempre foi uma essência minha, sabe? Isso sempre esteve comigo. E as pessoas que cresceram comigo, tanto na escola, quanto família, quanto familiares, pra eles é algo que já é meu, sabe? Então, pra quem vê de fora, talvez não veja com tantos bons olhos assim. Na escola mesmo, eu era sempre a noivinha, sabe? Nas danças. Eu ganhava concursos de fantasia. Então, eu sempre fui muito pra esse lado artístico. E aí, acontece que, gostando de tudo isso, eu vim pro mundo da internet. Quando surgiu o Instagram, na verdade no Facebook eu já gostava bastante, né, de postar foto. Mas quando surgiu o Instagram, pra mim foi algo bem legal, que eu vi que ele tinha um engajamento bem diferente, né? E aí eu comecei a postar um pouco mais, a me aparecer um pouco mais. Eu tinha 2 Instagrams, fiz 2 Instagrams, um de fotos profissionais, que eu sempre amei tirar fotos de paisagem, dos meus amigos, de coisas aleatórias. Então eu fiz esse Instagram paralelo, né? E o meu, onde eu postava fotos minhas e fotos das coisas que eu gostava e das pessoas também, que era mais a minha vida mesmo. Ali eu já comecei a mostrar para as pessoas que não me conheciam de fato o que eu gostava, o que eu admirava. Então eu já adquiri alguns seguidores, né? Já adquiri algumas pessoas que realmente viram a minha essência na coisa em si. E, bom, eu sempre, de alguma forma, tive bons resultados, sabe? Da maneira que eu esperava, assim, pra mim tava tudo certo, pra mim tava sendo sempre eu e tava perfeito. Chegando em 2018, pra ser mais específica, em dezembro, eu criei um TikTok, onde eu postei meu primeiro vídeo. Um besito bien suavecito, bebê. Taqui, 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 rumba. Esse vídeo chegou, se eu não me engano, a 6.000 visualizações, algo do tipo. Então pra mim já foi super legal, sabe? E aí eu fui lá e postei um outro vídeo de dublagem, que eu não lembro muito bem. Mas ali eu já comecei a me apaixonar pelo TikTok. Já comecei a falar, pô, legal, né? Tem uma visibilidade bacana. É algo que é divertido, é algo que você gosta de fazer, você dá risada com o que você tá fazendo. De alguma forma, me faz ser vista. Só que eu postei poucos vídeos assim, e aí eu fui parando, tal, parei, depois fiquei só no Instagram, e depois voltei de novo, porque naquela época o TikTok não tava tão bombástico, porque ele estourou na gringa, sabe? Aqui ainda não tava tudo aquilo, não tava aquela febre ainda. Mas mesmo assim era algo que te fazia se apaixonar. Junto com ele, paralelo, tinha um outro que tava bombando mais, que eu também gravei vídeo, mas eu não me recordo do nome, era alguma coisa like, se eu não me engano. Também postei vídeo lá.
Só que esse eu já não tenho mais o login, o do TikTok de 2018 eu tenho. E aí eu continuei postando vídeo e tal, depois na verdade eu parei, depois eu voltei inclusive ruiva já. Foi uma época meio doida na minha vida, entrou a pandemia, o TikTok começou a estourar e eu também surtei um pouquinho e fiquei ruiva. E aí entrei ruiva e tal, e comecei a fazer uns videozinhos e tudo mais. E aí eu descobri que como eu fiquei muito tempo sem postar, eu tinha perdido engajamento naquela conta. Aí o que eu fiz? Fui lá e criei outra conta. Pra tentar ter mais engajamento, pra tentar postar mais vídeos, né? E com isso eu comecei a postar semanalmente vídeos no TikTok. Ou pelo menos tentar toda semana postar um videozinho ali. E eu comecei a me apegar muito, porque é época de pandemia, o TikTok bombou, estourou e tava todo mundo usando. Então sempre vinham vídeos muito legais que me instigava a fazer também. E eu comecei a fazer. Com isso, chegou em junho ou julho de 2020, eu tive o meu primeiro vídeo viral, onde eu estava dançando com a minha amiga Gabi, na beira de uma piscina. Vai segurando o ritinho de bailão. Vai segurando o ritinho de bailão. Parararara, tá sentadão com o popozão. E cara, foi muito legal, foi um vídeo muito rápido e ele alcançou 3 milhões de pessoas. Então ali eu já fiquei super feliz e falei, caramba, deu certo, né? Tá dando certo, então eu vou continuar, tô indo pelo caminho certo. E é isso que eu quero, eu tava dançando, é uma coisa que eu amo fazer e consegui ser vista de alguma forma, né? Então aquilo pra mim foi muito legal. E no mesmo ano, em novembro de 2020, eu decidi fazer o meu aniversário na praia. Então eu chamei alguns amigos ali, eles dividiram comigo e a gente foi pra uma casa no Guarujá, onde foi extremamente legal, sabe? Onde eu tava super feliz, tava gravando bastante. Tinha uma pessoa lá também que gostava de gravar comigo. Foi bem legal, sabe? Que a gente conseguiu fazer bastante conteúdo, eu consegui curtir muito com os meus amigos e aproveitei muito isso. E aí teve um momento que a gente tava na praia, todo mundo junto, se divertindo, e me veio uma ideia. Tava naquela época de cantada, sabe? Onde a gente tava querendo gravar vídeos de cantada e tudo mais. E eu tive uma ideia muito legal. Eu pensei de fazer um vídeo com um casal de amigos meus, um casal de irmãos, tá? Então eles são irmãos, a Erika e o Lucas. E eles toparam, onde eles fingiam ser um casal e eu dava em cima da Erika. E como a gente era amigas, a gente tinha tipo um super afeto, assim, de dar selinho uma na outra e tal. Então, pra gente foi super de boa, sabe? Foi uma super brincadeira e ia ficar muito legal. E como os dois são muito parecidos, a gente falou, cara, o pessoal vai dar muita risada, né? E fizemos o vídeo. Oi, licença. Eu achei a sua boca muito linda, só tem um problema. Ela tá muito longe da minha. Será que você podia me dar um beijo? Tá tirando? É só um beijo. Só um beijo, só um selinho, só um selinho. Se você beijar a minha boca, vira amor na festa. Deixa eu só E vai por mim, a gente se completa. E cara, foi algo assim que eu postei, não esperando muito, sabe? Mas adorando, porque foi um vídeo muito espontâneo, a gente fez uma vez só e já ficou incrível. E a ideia veio, tipo, do nada e deu super certo. O vídeo, ele chegou a 7 milhões, ele ficou muito viral. Eu ganhei muitos seguidores, tanto no Instagram quanto no TikTok. E foi aí que as coisas também começaram a piorar. Eu comecei a viver o meu sonho. Porém, eu comecei a viver o meu sonho e comecei a esquecer de mim, sabe? Por mais que aquilo fosse sobre mim, eu não estava olhando de fato pra mim. E eu comecei a ter ansiedade, a criar muita expectativa, a querer me cobrar demais, não querer, eu me cobrava demais, eu queria postar vídeo todo dia e tinha que ser perfeito, sabe? Tinha que dar super certo. Enfim, eu comecei a me cobrar muito e aquilo começou a me fazer muito mal. E eu fingia que tava tudo bem. Quando eu tava gravando, quando eu tava falando pras pessoas, eu me camuflava e fingia que tava tudo bem, mas na verdade por dentro eu tava muito mal com tudo aquilo. E eu também já tinha passado por umas crises de ansiedade antes, porque eu comecei a trabalhar com 12 anos, muito cedo, e eu paguei a minha faculdade. Então, tipo assim, eu sempre tive muita pressão. E eu fui lá e coloquei mais pressão ainda na minha vida. Por mais que em 2020 eu tenha me formado, aquilo sempre esteve comigo. Então, foi algo que
chegando mais coisas, só aumentou, né? E acontece que algumas pessoas se afastaram de mim. Não fiquei snob, tá, gente? Continuei super feliz, muito pelo contrário, eu sempre tava feliz demais. Eu sempre tava bem, como eu falei. Mas as pessoas se afastaram talvez por isso. Não sei, começaram talvez a achar que eu não tava sendo eu, enfim, não sei. Mas algumas pessoas que eu gostava muito se afastaram e eu comecei a ficar muito triste, comecei a ter algumas dificuldades no relacionamento que eu estava, que eu vou falar sobre. E as coisas foram ficando cada vez mais difíceis. Eu não tava mais aguentando, sabe? Eu não aguentava mais, pra mim tava tipo assim, algo muito pesado. E eu fiz algumas coisas onde eu ainda não estou preparada pra falar, mas eu vou falar mais pra frente. E decidi me internar numa clínica. Eu decidi me internar numa clínica pra tratar a minha ansiedade. E foi assim um momento muito difícil pra mim, uma decisão muito difícil, porque é algo que fica pra sempre na sua vida, né? E eu ia ficar sozinha, eu ia ficar sem celular, ia ficar sem nada. Então foi um momento assim realmente complicado. Mas se vocês quiserem saber como foi, que clínica eu fiquei, o que eu passei, enfim, é só vocês me falarem que mais pra frente eu faço um vídeo sobre isso, sem sombra de dúvidas, talvez pode ajudar alguém. Então, isso aconteceu e aí eu deixei meu celular com uma amiga, Camila, inclusive obrigada, super agradeço, sou muito grata por isso. Onde ela cuidou das minhas coisas, ela deixou alguns vídeos pra ela postar, e ela postava, ela cuidava das coisas e tal. Cara, ela cuidou muito bem e tava nessa época desse outro vídeo também, onde eu tava ganhando bastante seguidores, e ela continuou esse engajamento. Que quando eu voltei da clínica, eu tava com Quando eu voltei, tava com 22 mil seguidores. Então pra mim foi tipo assim, caramba, eu saí com 13 mil seguidores e voltei e tinha 22 mil seguidores. E aquilo não tinha como eu parar, entendeu? Subiu muito, não dava pra eu parar, eu tinha que continuar de alguma maneira. Eu continuei tentando gravar os vídeos e tudo mais, só que eu voltei bem da clínica, sabe? Eu tava bem. Porém, eu tive uma perda muito grande no momento que eu mais precisei, porque quando eu voltei, querendo ou não, eu fiquei sozinha, sabe, na clínica. E eu tinha passado por muita coisa lá também, é um processo, né? E eu acabei saindo mais cedo da clínica, porque eu falo no vídeo que eu fizer, né, sobre a clínica, e aí eu explico melhor. Acabei saindo mais cedo, voltei. E assim, eu não tava 100% bem, mas eu tava melhor. Só que eu tive uma perda muito grande de uma amizade na minha vida nesse momento. E eu não entendia o porquê. Eu não conseguia entender porquê. E naquele momento eu me senti rejeitada, sabe? Eu falei, gente, eu afastei aquela pessoa de mim porque eu tenho ansiedade, depressão, porque aconteceu tudo isso. E a pessoa não aguentou o tranco. Eu falei, caramba, isso me torna tóxica de alguma maneira, né? E a pessoa não explicava direito, sabe? Ou então, a pessoa, ela acabava escondendo alguns detalhes da vida dela que eu, amaria compartilhar com ela, sabe? E aí eu comecei também a suspeitar que havia, de alguma forma, maldade, entendeu? Eu tava num momento que eu suspeitava muito das coisas, que eu colocava muita coisa na minha cabeça e tudo ia contra mim, sabe? Tudo eu começava a me julgar, mano, a culpa é sua, você fez isso acontecer e caramba, a pessoa tá se afastando. E eu começava a falar que tava todo mundo se afastando de mim, quando na verdade eu nunca pedi ajuda para as outras pessoas, sabe? Só 2 pessoas da minha vida sabiam e uma delas se afastaram de mim. E a outra, eu vou contar mais pra frente, mas também não tava comigo, cara, super comigo, super me apoiando, mas eu também tava na minha cabeça afastando, entendeu? Enfim, isso aconteceu, pra mim foi algo muito marcante, muito difícil, que me trouxe insegurança, mais insegurança. Eu comecei a continuei tentando gravar vídeo e tudo mais, só que eu comecei a magoar muito uma pessoa que tava comigo. E isso foi muito difícil. Eu namorava na época desde os 15 anos com a mesma pessoa. Foi uma relação onde a gente morou juntos desde muito cedo. Aí a gente foi morar sozinho cedo também. E a gente não casou no papel, mas casamos, né? E a gente construiu caráter junto, sabe? Fomos crescendo, respeitando um ao outro. Mas ao mesmo tempo a gente passou por muitas barras, tanto no começo do relacionamento, que os dois eram muito, muito jovens, né?
quanto no final. No final do relacionamento, por conta das minhas crises e tudo mais, já tava muito pesado. Então, assim, eu realmente pedi demais, sabe, do relacionamento, porque eu não tava aguentando e tudo mais, tudo na minha vida. E essa pessoa, ela também tava passando por coisas difíceis, só que ela não conseguia se expressar muito bem, então isso foi tornando o relacionamento um pouco conturbado. Mas a gente sempre se amou muito, sabe? Sempre se respeitou muito. E essa pessoa sempre me apoiou muito, em tudo, em tudo, em tudo. E ela gravava meus vídeos, cara. Era uma pessoa que, tipo, tava lá tirando as minhas fotos, tava lá sempre me apoiando. Por mais que a gente tivesse brigados, tava lá, entendeu? E acontece que a gente terminou, acabou terminando. A gente brigou algumas vezes, entre indas e vindas, assim, nessas brigas. E no final de 2020, não, no começo de 2021, a gente de fato resolveu romper. E assim, antes, nas vezes que a gente tinha conversado, de dar um tempo, de isso, de aquilo, a gente continuava conversando, sabe? Tipo, tinha ali uma amizade, a gente continuava se vendo. E aí ele me ajudava com as coisas, né? Ele então sempre me apoiou bastante, sempre esteve ali do meu lado, tanto nos vídeos quanto nas questões da ansiedade, depressão, ele sempre me ajudou bastante. Mas, como todo casal, né? A gente passava por algumas dificuldades, algumas tempestades. E a gente tentou ainda reatar bastante vezes. A gente tentou fazer dar certo. Mas, infelizmente, a gente teve que romper. A gente chegou no momento que os dois sentaram, conversaram e falaram, melhor a gente romper. Enfim, então foi outro baque muito grande na minha vida, porque estávamos juntos há 9 anos. A gente passou por muita coisa. E ele era minha família, sabe? A mãe dele, o pai dele, eles, tipo, meio que me adotaram. Então, eles eram minha família e perder esse vínculo pra mim foi extremamente difícil. Foi algo assim, já tava tudo muito difícil e foi extremamente difícil. E aí, eu comecei a me afundar, sabe? Na tristeza. Eu comecei a ficar muito triste, posso falar sobre isso em outros vídeos, mas comecei a me afundar, fiquei muito triste e chorava muito. E eu comecei a achar que se eu fizesse as coisas que eu gosto, aquilo iria melhorar. Mas não em vídeo, sabe? Eu não conseguia mais fazer vídeo. Tipo, já tava parando ali, eu não conseguia mais fingir as coisas. Já não dava mais pra fingir, já não dava mais pra camuflar. Então eu comecei a fazer uma coisa que eu gosto muito, que é viajar. Comecei a viajar adoidada, adoidada. Comecei a, enfim, fazer de tudo pra não ficar na casa, né? Porque eu ainda tava procurando outro lugar pra, enfim, a gente não ficar na casa lembranças e tudo mais. Ele já tinha saído. E eu tava fazendo de tudo pra não ficar lá. E aí, nesse meio tempo e tal, eu tava muito pra baixo, né? Muito mal. E aí eu conheci uma pessoa. E essa pessoa, ela começou a conversar comigo, tipo, durante umas 2 semanas. Conversava todo dia. Essa pessoa me chamou pra fazer uma viagem com ela. E eu falei, legal, topei. E na primeira vez que a gente ficou, eu acabei sendo um pouco inconsequente. E, como resultado, vocês vão saber daqui a pouco. Mas aí, pelo que aconteceu, eu e essa pessoa, a gente resolveu tentar uma vida, né? E eu acabei morando na praia por um tempo com essa pessoa, por algumas semanas. E a gente começou a se conhecer e tal. Comecei a morar na praia, a gente tentou se conhecer mais, ver se ia dar certo e tal. E no final a gente decidiu que não ia dar certo, que era melhor a gente manter isso de longe mesmo, porque era melhor. E aí, fui viajar com ele, né? E aí... Eu não sei como falar isso, mano, pera. Não. Ouvi a bênção de Deus, né? Enfim, eu engravidei. Então, a gente ficou, na primeira vez que a gente ficou, passou acho que uma semana, 2 semanas, eu comecei a me sentir estranha. Então, eu comecei a sentir o peito inchar,
comecei a sentir dor de cabeça, comecei a me sentir meio sentimental. E quando aconteceu, eu sabia que era imprudência, né? E então no dia seguinte eu tomei uma pílula no dia seguinte. Saibam que é necessário usar preservativo, mas como eu tive um relacionamento de muito tempo, então a gente curtiu e tal, eu acabei bebendo, bêbada. Aconteceu, né? E aconteceu de uma forma que a gente deveria ter se prevenido. E a gente acabou não se prevenindo e, enfim, o resto vocês já sabem. Aí no dia seguinte, tomei uma pílula, só que não deu certo. Porque passou uma semana e eu comecei a me sentir estranha. E esse estranha foi papo. A gente fez o teste, deu um bem vermelhinho, um clarinho. Eu até tinha ficado feliz achando que era negativo. Mas aí ele falou, pô, deu 2, né? Quando a gente foi pesquisar era positivo. Aí eu fiquei desesperada. No dia seguinte eu já comprei aqueles de semana e deu certinho as semanas. Aí eu falei, putz, ferrou, né? Tô grávida. Só que pra gente foi muito difícil porque a gente mal se conhecia, sabe? Então foi algo muito inesperado. E a primeira coisa que você pensa, tipo, quando isso acontece é, vamos tentar, né? Porque agora vamos ser mãe e pai. E a gente precisa tentar se conhecer. A gente tentou se conhecer, a gente passou um tempo juntos. Na praia, porque ele mora na praia, tá, gente? Por isso não deu muito certo. A gente foi se conhecendo e tal, viu que não tava dando certo, não tava legal. Então decidimos ficar cada um na sua e cuidando das coisas da maneira que dava, assim, a distância mesmo. Ele é super preocupado também, tá sempre mandando mensagem, perguntando se tá tudo bem. É uma pessoa super legal. E a família dele também, tipo, super me acolheu. Foi, tipo assim, minha família também naquele momento. Então foi incrível, sabe? Graças a Deus, sempre tive pessoas incríveis na minha vida. Por mais que seja um momento bem conturbado, assim, sabe? Porque eu fiquei muito confusa, eu fiquei com muito medo, eu chorei muito. Eu choro muito, na verdade, até agora. Não estamos mais juntos, né? Eu voltei pra São Paulo. A gente tá fazendo as coisas assim, amigos. Então, tá tudo ótimo, tudo perfeito. E agora eu tô tentando voltar com as redes sociais porque eu aceitei a ideia, eu aceitei o fato de que algumas pessoas vêm e vão, então amigos, relacionamentos acabam. E eu aceitei que as coisas vão ser como tem que ser. Tanto que agora eu tô fazendo da maneira que tem que ser e aquilo que eu realmente quero, que eu realmente tenho certeza. Eu tô meio que ainda em processo de aceitação. Então, eu ainda tô aceitando que estou grávida, tá sendo bem difícil pra mim porque meu corpo tá mudando, eu já era sentimental, tô bastante sentimental, tô mais sentimental ainda, na verdade. Só que é uma coisa divina, né? E na igreja, quando eu fui na igreja, eu não imaginava que era sobre isso. Mas o pastor, ele olhou pra mim e falou, você vai fazer uma viagem que vai mudar a sua vida. Então aquilo pra mim pegou muito, então eu falo, cara, era vontade de Deus, namorei quase 10 anos e isso não aconteceu. E aconteceu de outra forma, então não posso só, tipo, me culpar. E agora eu tô aceitando isso, agora eu tô começando a fazer a minha vida se movimentar de uma maneira mais calma. Então, tô fazendo as coisas com calma, as coisas que eu gosto, encontrando pessoas que eu gosto, pessoas que me fazem bem, tentando consertar coisas que também eu fiz que não deram muito certo. E, enfim, aos pouquinhos as coisas melhoram, aos pouquinhos eu vou aceitando mais. Só que nesse momento eu tô voltando aos pouquinhos e tava meio afastada por conta de tudo isso que eu passei. E isso, assim, é um resumo, tá, gente? Porque no meio disso teve coisas muito mais pesadas, teve coisas que, assim, realmente não tenho preparo pra falar, que eu não falei pra ninguém, e tem coisas que eu falei pra pouquíssimas pessoas. Quem sabe, né, mais pra frente eu me sinto à vontade pra contar e isso também seja algo libertador pra mim. É claro que tem que tratar em terapia, gente, pelo amor de Deus, terapia pra todo mundo, ótimo, maravilhoso, ajuda muito, ajuda mesmo. E aí é isso, era isso que eu tinha pra contar. Espero que as pessoas que estavam curiosas tenham matado essa curiosidade.
Se vocês tiverem qualquer pergunta, me façam. É até legal vocês perguntarem aqui embaixo, porque depois eu posso responder com outro vídeo e tal. É isso. Se vocês gostaram, dê um like. Falei demais, mas essa sou eu. E eu tô com vontade de gravar a minha vida daqui em diante, né? Porque querendo ou não, tipo assim, eu não sei ser mãe. Eu vou aprender. Então eu acho que vai ser algo muito engraçado e muito legal e talvez que ajude muitas pessoas. Espero que vocês acompanhem a minha vida daqui pra frente. Vou tentar soltar o máximo de vídeo pra vocês. Vou tentar trazer vocês pra dentro da minha vida pra vocês entenderem um pouquinho mais sobre a minha história, saberem um pouquinho mais sobre mim. Um beijo pra vocês, até a próxima. Obrigada por me ouvirem até aqui. Aposto que alguém vai ter visto esse vídeo inteiro, mas dá tudo certo. Parte da gravidez, com certeza todo mundo vai ver. Beijo!